Na busca pelos cargos públicos, sejam eles em esfera municipal, estadual ou federal, o apelo e a tentativa de convencimento por meio de promessas é um dos mecanismos mais usados pelos candidatos. E nessa busca pelo voto, pelo apoio dos eleitores, os candidatos podem se perder em meio às promessas de ações que se tornam impraticáveis, seja pela complexidade do assunto ou pela própria limitação das atribuições legais daquele cargo almejado. Por isso, conhecer as atribuições e verdadeiras funções de um cargo legislativo municipal é fundamental, não apenas aos que almejam ocupar tais cargos, mas principalmente para os eleitores que, informados, terão ferramentas efetivas para cobrar resultados e o cumprimento das promessas de campanha. O Votei em Você saiu às ruas de Florianópolis para saber se os eleitores da capital catarinense sabem definir qual é a função de um vereador. Você sabe definir para mim qual é a função de um vereador? Por que você elege vereador? Não, vereador nunca soube. Não sei, sinceramente não sei. É para aprovar obras ou para votar, né? Obras municipais, né? Ele que faz os projetos, né, para a nossa cidade e tal. Bom, ele é eleito pelo povo para defender os interesses da comunidade. O Poder Legislativo Municipal tem como função principal criar leis. Sua função é essencial para a administração pública e o funcionamento do município, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Os vereadores têm contato direto com a população e devem atuar em reuniões com lideranças comunitárias, empresários, concessionários de serviços públicos, dirigentes de instituições e representantes da sociedade civil organizada ou não organizada. Também compete aos vereadores organizar audiências públicas para debater projetos de leis de interesse da população e promover reuniões de comissões permanentes da Câmara, analisando aspectos específicos de cada projeto proposto. O número de vereadores de uma cidade é proporcional ao número de habitantes. Muitas cidades tiveram um aumento ou redução de cadeiras no Parlamento Municipal na última eleição, justamente para adequação à lei. O artigo 29 da Constituição Brasileira estabelece competências aos legisladores municipais, via lei orgânica do município, sempre condicionadas às competências legais e constitucionais em vigor no Brasil. A fixação do salário de vereadores está condicionada ao repasse constitucional do 10º em relação à receita municipal, de acordo com o número de habitantes das cidades. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os parlamentos municipais. A nossa primeira parada é o parlamento da capital de Santa Catarina. Na última eleição, o número de vereadores de Florianópolis aumentou de 16 para 23. O mais votado foi Thiago Silva, do PDT, eleito com pouco mais de 6 mil votos. Nascido e criado em uma comunidade pobre de Florianópolis, Thiago Silva orgulha-se de ter chegado ao cargo com um número de votos tão expressivo para um vereador. Olha, o que me levou a ser político, estar no cargo, ocupando o cargo de vereador, foi o compromisso que eu assumi com as pessoas que se indignavam quando iam na busca de seus direitos, né? Tanto no combate à homofobia, o machismo, né? O racismo. Então, todas essas indignações me fizeram entrar na vida pública e também na defesa do direito do consumidor. Quando fui diretor do PROCON, interditei algumas agências bancárias, interditei telefonias que não respeitavam o Código de Defesa do Consumidor. Isso me fizeram com que eu me indignasse com as injustiças e fizesse com que eu entrasse na vida pública. É meu primeiro mandato, na qual tenho aprendido muito. Não é fácil.
estar nessa posição de ser vereador. É uma posição com muita responsabilidade. Nós, enquanto vereador, estamos no primeiro mandato, mas já estamos na frente de uma CPI muito séria, que é a CPI dos táxis, onde a gente tem trabalhado muito, tem combatido a clandestinidade e tem dado um outro olhar, um olhar com dignidade e os direitos que alguns motoristas ainda trabalham no regime da escravidão, no regime onde não têm os seus direitos como a carteira assinada. O vereador Thiago Silva começou a se tornar popular em Florianópolis após a sua passagem pela Coordenadoria de Turismo da Prefeitura Municipal. No cargo, implantou projetos importantes que ajudaram a resgatar o carnaval da capital, por exemplo. Hoje, no cargo de vereador, ele fala sobre os desafios e sobre as barreiras encontradas para a aplicação de alguns projetos. Ser vereador, você aqui tem as suas limitações. O Poder Executivo, ele dá a oportunidade de você executar. E o Legislativo, você tem que legislar, né? Então, a gente, enquanto tivemos o nosso mandato é diferente, é um mandato popular. Então, nós não temos nenhuma vereadora aqui na Câmara. Então, nós incorporamos ao nosso mandato a questão da temática da mulher. Então, eu fui autor da lei que 30% dos cargos públicos comissionados sejam ocupados por mulheres. Trazer a mulher para a vida pública. Então, também trouxe essa bandeira que não era uma bandeira que eu carregava, a questão do combate ao machismo. Então, aqui como vereador, como nós temos uma Câmara de 23 vereadores sem a participação da mulher, me fez também incorporar a bandeira do mandato, a questão da mulher. Nós não temos hoje uma casa-abrigo para amparar as mulheres que são vítimas de violência. Nós temos várias mulheres no cotidiano, diariamente, que são espancadas. E até chegar à delegacia, né, e mostrar ali o agressor, ela não tem para onde ir. Então ela retorna para a casa do agressor. Então a nossa luta é para a casa-abrigo das mulheres. Então isso fez com que nós tivéssemos também mais uma bandeira, que é a questão das mulheres. Então também fui autor da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Câmara Municipal. Entre as bandeiras levantadas por Thiago Silva antes de ser eleito estão a Parada Gay, que colocou Florianópolis no calendário nacional da diversidade. Quando perguntado se será possível conciliar as ações sociais com o expediente de vereador e sobre o futuro do evento, Thiago Silva foi taxativo. Eu faço uma política diferente. Eu acredito que é possível conciliar, né, o Thiago antes vereador e o Thiago atual vereador. Eu não posso abandonar as minhas bandeiras, porque foram com essas bandeiras que me fizeram chegar aqui. Então continuo na frente da Parada da Diversidade, esse que é um dos maiores eventos da cidade, combatendo a homofobia. Esse evento, há 8 anos atrás, ninguém acreditava que era possível colocar 100 mil pessoas nas ruas. Então nós incorporamos esse evento, nós fizemos valer, né, as vozes que muitas vezes não eram ouvidas, tanto lá fora quanto aqui dentro agora como vereador. Thiago Silva é uma figura política polêmica e não esconde o que pensa. Dono de uma voz ativa, o vereador revela que sofre preconceitos, inclusive dentro da Câmara de Vereadores. É um preconceito velado, né? As pessoas não têm ainda coragem de dizer, mas muitos, quando eu vou para o embate, para o enfrentamento, no fundo queriam dizer o que o Feliciano fala, mas não têm coragem. Por quê? Porque eu não me dobro aos poderosos. Isso me fez chegar aqui. Não me dobrei a banqueiro, não me dobrei a donos de postos de gasolina, não me dobrei a telefonias e também não estou me dobrando à máfia que eu estou enfrentando, que é a máfia dos táxis. O que me abate muito na vida pública é saber que nós estamos com gravíssimos problemas de infiltração de bandidos que estão por detrás dos cargos públicos. Isso me abala muito. No final do primeiro semestre das atividades parlamentares,
Thiago Silva recebeu a responsabilidade de ser o relator da CPI dos táxis, instalada na Câmara Municipal para apurar possíveis irregularidades nas concessões para a exploração do serviço em Florianópolis. Quando perguntado sobre os pontos mais polêmicos da CPI, Thiago Silva foi claro. As transferências irregulares. Isso me abala muito porque nós temos uma Constituição, que é a Constituição de 88, e que toda permissão pública tem que ser licitada. E nos dias atuais, no século XXI, ainda acontece coisa do passado, de não respeitar a Constituição. Então isso me deixa muito abalado e muito triste. Quando eu apresentar o meu relatório para a imprensa e para a sociedade, eu vou apontar que, infelizmente, com a anuência do poder público, houve transferências irregulares e que agentes públicos ocuparam aqueles cargos e fizeram um balcão de negócio. Vou dar nomes, vou fazer indiciamentos e não vou poupar algumas figuras políticas da cidade. O relatório final da CPI dos táxis será apresentado após o recesso parlamentar no início de agosto. O vereador Thiago Silva não quis adiantar nomes, mas afirma que existem pessoas conhecidas, pessoas públicas, que podem estar envolvidas nas supostas irregularidades. Existe e nós estamos investigando. Além da CPI dos táxis, o vereador Thiago Silva revela outros projetos para o seu mandato. Entre eles, a criação de uma comissão permanente para a discussão e aplicação de políticas públicas voltadas para a proteção dos direitos das mulheres, uma das bandeiras mais importantes do seu mandato, de acordo com o vereador. Eu tenho conversado com os demais parlamentares e, como eu apresentei essa comissão permanente de defesa das mulheres, nós vamos trazer o Conselho, as reivindicações do Conselho Municipal das Mulheres, colocar em debate e apresentar ao Executivo os planos de metas para que a gente possa implantar as melhorias voltadas às mulheres. Trazer esse tema da mulher aqui para dentro da casa foi muito gratificante, porque até então, se você olhar as mulheres antes da Lei Maria da Penha, elas não denunciavam seus agressores. Pós-Lei Maria da Penha, houve um número expressivo de mulheres que tiveram a coragem de denunciar os seus agressores. Então, sem dúvida nenhuma, mostra que nós temos que ter políticas públicas voltadas às mulheres. Nós temos que ter, sim, uma casa-abrigo para amparar essas mulheres que têm coragem de denunciar os seus agressores e punir severamente esses homens que ainda batem em mulher no século XXI. A Lei Maria da Penha é uma lei, a meu ver, contemporânea, tem que ser aprimorada, mas as políticas públicas do Poder Executivo, por exemplo, essa casa-abrigo, vai fazer com que mais mulheres tenham a coragem de denunciar esses agressores. Não adianta ter só a lei, nós temos que ter políticas públicas voltadas às mulheres. Sem essas políticas públicas, nós não vamos ter o concreto que é a aplicação da Lei Maria da Penha. Um dos vereadores mais atuantes em defesa de bandeiras que defendem a liberdade de expressão e a igualdade dos direitos humanos, não poderia deixar de comentar sobre um dos projetos de lei mais polêmicos e criticados nos últimos meses. Thiago Silva desabafou e afirmou que o projeto que trata da cura gay é uma demonstração clara da falta de foco na política brasileira. Por isso que vem o descrédito da política. Antes dele apresentar esse absurdo, ele tem que apresentar a cura da educação, que está na UTI, a cura da saúde, que está na UTI. Eu fui um dos vereadores que denunciei o hospital infantil, as má qualidade, o fechamento da UTI, o fechamento da sala de cirurgia. Nós temos tantas coisas para ter cura, como a educação, saúde e segurança, do que apresentar um projeto desse, a meu ver, ridículo, e que só traz mais fúria à classe política.
Porque um deputado que se presta a apresentar um projeto dessa natureza, ou ele está doente, ou a política está doente. Eu sempre tratei esse assunto da minha homossexualidade com a maior naturalidade. Até porque eu acho que as pessoas têm que ser julgadas pelo seu caráter, não pela sua opção sexual. As pessoas têm que ser julgadas pelo seu caráter. Nós temos vários exemplos ruins que acontecem dentro da igreja. Pedofilia, o dinheiro que é aplicado na igreja, que pede para entregar o cartão de crédito junto com a senha, porque senão não vai no céu. Venda de espaço no céu. Isso sim tem que ser curado. A corrupção dentro da igreja, a pedofilia, e aí digo, não só da igreja evangélica, mas infelizmente na igreja católica, vários casos de padres pedófilos. Então é isso que nós temos que discutir. Esse é o debate que tem que se trazer dentro da igreja. Não trazer um projeto desse como a cura gay, porque não existe cura, porque eu não me considero uma pessoa doente, e julgar as pessoas, mais uma vez, pelo caráter, não pela sua opção sexual. Thiago Silva foi suplente de vereador em 2009 e ocupou o cargo por 2 meses. Neste período, conseguiu aprovar 2 leis importantes, como a lei que pune como crime a homofobia e a implantação de creches noturnas. Acostumado com assuntos polêmicos, o vereador enfrentou duras críticas logo no início do mandato, quando usou a tribuna da Câmara de Florianópolis para falar sobre a morte do cantor Chorão. Passado algum tempo, o vereador relata que trouxe à tona, naquele momento, algo que estava passando despercebido pela sociedade e que conseguiu chamar a atenção das autoridades municipais sobre a importância de investimentos em políticas públicas ao combate às drogas. Naquele momento, o que eu quis dizer? Que nós precisamos no Brasil de exemplos como Martin Luther King, que lutou pelo apartheid. Precisamos de exemplos que possam servir para a juventude, não de exemplos ruins. Exemplos de que ele era um bom cantor na área da música, tem que se respeitar. Não é o meu tipo de música, mas eu tenho que respeitar. Agora, idolatrar alguém, né, que morreu de overdose e não trabalhar a questão das drogas, que é o mal do século, a meu ver, nós estamos com várias vítimas de usuários de drogas, tanto ele de cocaína, crack, morrendo. Então é esse ponto que eu quis abordar, a questão das drogas, o combate às drogas. Porque por trás das drogas existe o narcotráfico e a corrupção. Se você não encarar as drogas como uma grande corrupção que existe por detrás desses que negociam as drogas, nós não vamos combater a violência. 85% dos que estão presos hoje na penitenciária aqui da Trindade tem relação direta com droga. Porque o Chorão, ele tinha condições de entrar numa clínica. Mas hoje aqui em Santa Catarina nós não temos nenhuma clínica de recuperação pública. Não temos nenhuma. Então é esse ponto, é essa discussão que nós temos que trazer. Nós não temos políticas públicas de combate às drogas. A única política que tem hoje dos usuários de drogas é a penitenciária. Então nós temos que trazer esse assunto e pedir para os governos que possam fazer centros de referências e hospitais públicos para a recuperação a drogas.
Diante deste depoimento, perguntamos ao vereador se ele tem algum projeto específico para a implementação destas políticas públicas. Eu já apresentei indicação ao prefeito pedindo que fizesse aqui em Florianópolis uma clínica de recuperação que fosse modelo para o Brasil. Para que a gente possa alertar essa juventude que droga mata. Mas além da droga, tem o narcotráfico, tem a corrupção. Tem aqueles que estão por detrás das drogas que gera a violência, a morte e a corrupção. Ele se mostrou satisfeito e me disse e me garantiu que durante esses 4 anos ele vai implantar a clínica de recuperação pública voltada a usuários de droga. Então, foi um grande avanço que eu pude, naquela discussão, trazer algo que estava passando despercebido. Idolatrar o ídolo é uma coisa. Agora você também tem que atacar as drogas, porque por detrás das drogas vem a violência, o narcotráfico e a corrupção. E os homens públicos que têm coragem de ir para frente de uma televisão como eu tive e dizer: idolatrar o ídolo é uma coisa. Agora não podemos deixar de lado de falar da droga, porque droga mata e mata muito. O vereador também pretende propor projetos para as áreas de educação e saúde, defendendo hospitais com tratamentos específicos para a saúde da mulher e educação em tempo integral nas escolas municipais. Nós temos que fazer uma grande revolução no Brasil, que é a educação. Apresentei um projeto de lei na qual eu peço que o ensino seja ensino integral. Nós temos que avançar na questão da educação. Primeiro, ensino integral. Segundo, fazer com que os finais de semana as escolas possam estar abertas. Aberta por quê? Para que você possa dar acesso à educação física, à cultura, para que esses alunos possam se aproximar mais da cultura. Não se faz só educação sem o esporte e a cultura junto. Então, eu sou a favor das escolas abertas nos finais de semana para que esses alunos possam estar mais perto da educação. A saúde pública, ela está na UTI. Nós precisamos ter hospitais, como foi feito agora na Copa, os estádios. Por que a indignação do povo brasileiro? Porque se gastou milhões em estádios e os hospitais estão na UTI. Nós temos que ter, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, por exemplo, hospital voltado só à mulher. Nós temos que ter o cuidado da mulher, principalmente do câncer de mama. A prevenção, ela é muito mais econômica do que quando chega o estado da UTI. Nós temos que ter referência, como já foi há 30 anos atrás, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que era referência no Brasil, o Hospital Infantil. Então, acredito que nós temos que ter. E essa indignação do povo brasileiro é ver que milhões de reais, bilhões de reais foram destinados à Copa, enquanto a educação e a saúde estão na UTI. Diante de tantos projetos, perguntamos ao vereador Thiago Silva se 4 anos serão suficientes para colocar tudo em prática. 4 anos eu não vou fazer da política profissão. Quero deixar um legado, que é possível ter esperança de um Brasil melhor e de uma cidade mais humana. Esse é o meu legado. O Tribunal Superior Eleitoral registrou na eleição de 2012 pouco mais de 400 mil candidatos, disputando cerca de 57 mil vagas de vereadores em todo o Brasil. Isso significa que o número de interessados é de praticamente 8 vezes o número de vagas. Nesta imensidão do cenário político brasileiro, o que define a importância de um vereador para com a sociedade é o comprometimento dele com o seu eleitorado. Este comprometimento é medido por meio das ações efetivas que mudam a vida das pessoas.
as decisões parlamentares sempre estarão diretamente ligadas à nossa rotina. Por isso, a participação de quem elege é fundamental para uma cidade, estado ou país ser ainda mais justo.